Estamos aqui mais um domingo para falarmos a respeito da Palavra de Deus, e o nosso louvor de hoje vai ser sobre a graça do Senhor. Essa abundante graça que o Senhor nos deu, um favor não merecido que nós temos da parte do Senhor. Somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava vivendo um momento muito complicado da vida dele, do ministério dele, e ele tinha um espinho na carne que estava incomodando a ele juntamente nessa igreja, e ele pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse esse espinho da carne. A resposta do Senhor na 3ª vez foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que o Senhor possa nos conceder a graça dele a cada manhã, e que o poder de Deus possa se aperfeiçoar nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades.
vocês que estão me ouvindo neste momento, que o Espírito Santo de Deus possa estar enchendo a sua mente, o seu coração de graça. Vamos agradecer a Deus por esse momento, é um privilégio podermos aprender a palavra do Senhor. Muitos estão por aí a pedir entendimento e conhecimento da palavra e muitas vezes não tem ninguém que possa ajudá-los a entender a palavra do Senhor. Então vamos compartilhar os vídeos que estão sendo gravados, né? Veja os links aqui na descrição desse vídeo, envie para os seus amigos, compartilhe, reveja para que você possa estar crescendo no conhecimento e no temor do Senhor. Amém? Nós estamos estudando então a igreja de Corinto, uma igreja muito parecida com as nossas comunidades de fé, uma igreja rica em dons espirituais, mas uma igreja cheia de problemas, uma igreja, como Paulo escreveu na sua primeira carta, extremamente carnal. Era uma igreja que realmente precisava de uma diretriz de um pai espiritual como Paulo. Paulo escreveu então a primeira carta aos Coríntios para corrigir alguns problemas da igreja, para tirar algumas dúvidas e questionamentos que os coríntios tinham. Alguns problemas nós enunciamos aqui, como era o problema da divisão da igreja, a imoralidade, o litígio entre os irmãos, a falta de amor na festa ágape, na Santa Ceia, o mau uso dos dons espirituais. A gente falou sobre esses problemas todos da igreja de Corinto em vídeos anteriores, que eu sugiro que vocês vejam ou revejam esses vídeos. Hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito do que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Então, como nós vimos a igreja de Corinto, uma igreja que foi fundada mais ou menos no ano 52, depois de Cristo. 4 anos depois, Paulo soube de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Ele estava na cidade de Éfeso. Alguém levou para Paulo o conhecimento de que pessoas estavam se separando dentro da igreja. Estava havendo então uma grande divisão dentro da igreja, né? Partidarismo, e Paulo então resolveu escrever esta carta para a igreja de Corinto. Então o que a gente vê é que as diretrizes foram dadas para aquela igreja. Paulo em Éfeso escreve aquela carta e ficou ansioso, esperando pelo resultado, pela resposta, né, da igreja com relação àquela carta que foi escrita. Porque naquela carta ele não só resolveu problemas cruciais da igreja de Corinto, como também alguns questionamentos que eles tinham a respeito da ressurreição, a respeito do casamento. Então eles tinham dúvidas sobre muitas coisas. E Paulo então decidiu escrever a carta e estava esperando a resposta. Então ele nesse meio tempo de espera, ele não aguentou, ele foi em Corinto, né? Ele fala que ele estava se preparando para ir pela terceira vez à cidade de Corinto, como ele fala aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 14, ele diz isso: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. E no capítulo 13, versículo 1, ele diz o seguinte: esta terceira vez que eu vou ter convosco. Ou seja, se a primeira vez foi quando ele fundou a igreja na sua segunda viagem missionária, então a segunda vez foi uma vez que não foi relatada no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós não sabemos quando foi, qual foi o tempo que Paulo separou para ir a essa igreja, e foi por um pouco tempo talvez, porque ele está se falando agora que ele já está se preparando para ir pela terceira vez à igreja de Corinto. Então Paulo ele tinha um cuidado especial com essa igreja, né? Era uma igreja que estava colocada, inserida num contexto
altamente depravado, num contexto altamente liberal, e que Paulo precisava, então, direcionar a igreja, para que ela não se perdesse, né, no meio do caminho. Paulo, então, volta dessa segunda viagem a Corinto, dessa segunda visita à igreja de Corinto, e fica em Troade. Ele não vai para Éfeso. Troade é aquela cidade que é fronteira da Ásia com a Europa praticamente, né? Está ali próxima à fronteira. É aquela cidade que Paulo teve aquela visão de Macedônio, que falou para ele: passa a Macedônia e nos ajude na sua segunda viagem missionária. Então, Paulo estava ali em Troade, já consolidando alguns irmãos, talvez a igreja de Troade, mas ele queria uma resposta, né, do que a igreja de Corinto estava fazendo mediante as orientações que Paulo tinha dado. Fala-se de uma carta que ele escreveu, né, a partir de Troade para essa igreja que se perdeu. Uma carta que aparentemente foi uma carta dura, uma carta onde ele foi incisivo no problema crucial daquela igreja, talvez para resolver um único problema, mas ele foi muito duro. É falado a respeito dessa carta, então, no capítulo 7, versículos de 8 a 10. O que ele fala aqui? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com aquela carta, eu não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. Agora estou alegre, não porque vocês foram entristecidos, mas porque vocês foram entristecidos para arrependimento. Pois aqueles que são entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então ele estava falando que a tristeza gerada então na igreja de Corinto foi para vida, foi para arrependimento, para salvação. A tristeza do mundo produz morte, é o que ele fala. Então a gente não sabe nada dessa carta. Alguns estudiosos dizem que essa carta se perdeu, não está no cânon bíblico, né? O que seria uma carta intermediária entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom, quando essa carta ela teve um mensageiro que foi Tito, e Tito levou a carta, e Paulo ficou em Troade esperando a resposta de Tito, e Tito não chegava, e ele se despediu dos irmãos em Troade e partiu para Macedônia, partiu para a Europa, muito provavelmente para a cidade de Filipos, né? E quando ele chegou na Macedônia, ele se encontrou com Tito, que trouxe boas notícias e trouxe leveza ao coração de Paulo. Então vamos ver como Paulo foi para Troade e o que aconteceu quando Tito chegou e deu as notícias sobre a reação da igreja de Corinto com relação à carta de Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu do Senhor, e não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei meu irmão Tito lá. Por isso, me despedindo dos irmãos de Troade, parti para Macedônia. E no capítulo 7, versículo 5, ele fala o seguinte: porque, chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vocês, referindo-se a nós, a saudade que eles tinham, o pranto deles e o zelo deles por Paulo, aumentando assim o meu regozijo. Então, Tito trouxe boas notícias da igreja de Corinto para Paulo. E Paulo, então, se alegrou, vendo que eles entenderam
né, o motivo daquela carta, da dureza daquela carta, mas foi necessário para que houvesse, então, a cura, o arrependimento dos irmãos da igreja de Corinto. Então, o que Paulo estava ali falando é que havia, então, em Corinto, situações que precisavam ser corrigidas. E a segunda carta aos Coríntios, ela fala exatamente de uma situação que incomodava muito Paulo, que era a desqualificação do ministério de Paulo na igreja de Corinto. Paulo ficava chateado com isso, porque ele sofreu muito para chegar na cidade de Corinto. Ele fala sobre uma parte do sofrimento aqui no capítulo 6, e depois lá no capítulo 10 ele repete de novo. Né? Ele fala assim, olha, nós sofremos aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ou seja, a gente sofreu pra caramba para que o evangelho chegasse até vocês. Fui açoitado, fui apedrejado, aconteceu de tudo comigo. E agora vocês estão rejeitando a minha palavra e estão aceitando a palavra de falsos apóstolos. O que é isso? Né? Fui eu que cheguei até vocês, fui eu que preguei o evangelho de Cristo e agora vocês estão me colocando no segundo plano, como se a minha palavra não tivesse valor para vocês? Ele fala isso. Ele falava, se vocês me colocam como enganadores, sendo eu verdadeiro, eu estou sendo acusado de ser uma pessoa desconhecida, mas eu sou conhecido de vocês. O que está acontecendo? Aparentemente, esses falsos apóstolos estavam fazendo a cabeça dos irmãos da igreja de Corinto. Talvez porque eles tinham vindo da igreja de Jerusalém, talvez porque eram judeus convertidos e se achavam superiores, porque se vestiam muito bem, porque se vestiam com aquelas vestes, né, farisaicas dos judeus. E Paulo, né, na sua humildade e simplicidade, porque não tinha nem tempo para poder ver o que estava no seu exterior, como é que ele estava, o negócio dele era evangelizar mesmo. Então, às vezes, ele se apresentava com muita marca, né, com uma aparência muito negativa, né, para os coríntios. E ele ficava angustiado, porque os coríntios estavam desprezando pela sua aparência, né? Estavam aceitando o que os falsos apóstolos estavam falando. E o que ele diz, vocês me rejeitam, mas aceitam com bom grado aqueles que são falsos no meio de vocês, né? Como ele fala aqui no capítulo 11, né? Alguém que está pregando um outro Jesus que nós não temos pregado. Vocês estão aceitando um espírito diferente que vocês não têm recebido, ou um evangelho diferente que vocês não têm abraçado. Vocês estão tolerando essas pessoas de boa mente. São aquelas pessoas que entram no meio das igrejas, trazendo aquelas novidades com uma aparência de santidade, com uma aparência de justiça, e logo um pouquinho abaixo, nesse mesmo capítulo 11, Paulo fala isso, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Mas não é admirar que eles se transfigurem em apóstolos de Cristo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, as pessoas com aparência de santidade, com aparência de cristão, estavam se entrando no meio ali da igreja de Corinto, fazendo uma bagunça na cabeça deles. Essa era a verdade. E Paulo estava indignado com isso. Por que a igreja de Corinto estava aceitando essas pessoas de boa mente? Por que eles não rejeitavam esses falsos apóstolos? Né? Será que tudo que Paulo passou para que o evangelho fosse pregado ali para eles não tinha valor mais nenhum? Paulo falou assim, olha, essas pessoas estão se metendo num território alheio, porque vocês de Corinto foi o território que Deus me deu para pregar o evangelho.
Deus falou assim, olha Paulo, a região da Galácia, a região ali da Macedônia, aquela região ali da Acaia, tudo é um território que pertence a você. Depois que essas igrejas estiverem consolidadas, você pode partir para outras igrejas. E ele fala isso claramente aqui no capítulo 10, porque ele disse, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus demarcou e que se estende até vocês. Ou seja, o que Deus demarcou para mim, eu estou obedecendo. Eu não estou indo além daquilo, porque Deus deve ter designado outras pessoas para as outras áreas. Por que esses que se dizem ministros de Cristo estão se metendo e fazendo confusão na cabeça de vocês? Que é uma área que Deus me concedeu para trabalhar. Porque nós não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vocês, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Versículo 15 do capítulo 10. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos dos outros, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Ou seja, se eu chegar numa outra área para pregar o Evangelho, que não foi a área que Deus colocou para mim, eu não vou me gloriar do Evangelho que já foi pregado ali. Então, o que esses falsos apóstolos estavam fazendo com os coríntios era, olha, provavelmente eles eram judeus, porque Paulo se refere a eles aqui no capítulo 11, versículo 22, ele fala o seguinte, se eles são hebreus, eu também sou. Se eles são israelitas, eu também sou. Se eles são descendência de Abraão, também eu sou. Se eles são ministros de Cristo, aqui ele fala como se ele fosse um doido. Ele fala assim, eu estou falando fora de mim, porque eu estou me engrandecendo de algo que eu não deveria me engrandecer. Porque pregar o Evangelho para mim é uma obrigação, não é nenhuma glória minha, né? E ele fala, se eles falam que eles são, eu também sou, eu ainda mais, porque em trabalhos, muito mais, nas prisões, nos açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apredejado, um naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia eu passei na voragem do mar, e ele foi ali falando tudo que ele passou até chegar à igreja de Corinto. O que aqueles falsos apóstolos passaram? O que eles poderiam dizer que fizeram pela igreja de Corinto? Você está trazendo, então, mentiras, obrigando os coríntios, provavelmente, a se circuncidar, porque eles eram judeus, eles eram hebreus, falavam que eram convertidos, mas obrigavam, então, aos gentios a se circuncidarem. E Paulo estava ficando muito indignado, porque os coríntios estavam aceitando isso de bom grado. E presta atenção, não era só a igreja de Corinto, não. Outras igrejas, como as igrejas da região da Galácia, por exemplo, também aceitavam isso. E quando ele já tinha um evangelho, chegava um cristão judaizante, que é um judeu convertido ao cristianismo, e queria colocar sobre eles um peso das leis e tradições do judaísmo, eles estavam carregando então para dentro do evangelho que Paulo estava pregando, que essa era a esfera de ação de Paulo, eram os gentios. Eles estavam levando então um peso e uma carga que o evangelho de Cristo não os obrigava. Então, quando Paulo viu que essas coisas estavam acontecendo, então ele escreveu, segundo Coríntios, muito em defesa do seu ministério, muito em defesa do seu apostolado. Por quê? Porque ele estava sendo desqualificado pela igreja de Corinto, né, em detrimento desses falsos apóstolos que estavam chegando. Ele falou assim, olha, eu não vou me gloriar porque eu sou hebreu, porque eu sou israelita, porque eu sou judeu, fariseu, era da tribo de Benjamim. Ele falou assim, eu podia me orgulhar de muitas coisas.
me colocar aqui uma série de coisas que eu poderia me vangloriar, mas eu não vou me gloriar nessas coisas, eu vou me gloriar nas provações, nas minhas lutas, na minha humilhação. É isso que ele fala, na fraqueza dele. E aí, então, nós entramos no famoso espinho na carne de Paulo. Ele falou assim, olha, se eu tiver de me gloriar, eu vou me gloriar do espinho na carne que eu tenho, que é uma tentação para vocês, que é para vocês uma forma de me acusarem de que eu não tenho o Deus verdadeiro no meu coração. Por quê? Porque eu já pedi 3 vezes a Deus para me tirar esse espinho na carne e Deus não tira esse espinho na carne. Ele falou assim, olha, se é necessário que eu me glorie, eu vou me gloriar de um homem. Ele não falou nem o nome dele, mas que era ele, que há 14 anos atrás foi arrebatado. Aí ele fala, não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, Deus o sabe. Mas esse homem foi arrebatado até o 3º céu. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Estou lendo, então, eu estou falando para vocês a respeito de 2 Coríntios capítulo 12. E ele falou assim, olha, esse homem foi arrebatado até o 3º céu, e lá ele viu coisas, ele ouviu coisas que não é lícito ao homem falar. Ou seja, eu acho que todas as revelações que Paulo recebeu nesse momento de arrebatamento, algumas delas ele passou para nós. Por isso que ele falava, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque ele tinha visto, ele falou assim, é algo que não dá nem para explicar. Por isso que Paulo falou assim, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se dependesse de mim, eu queria partir para estar logo com Cristo, porque eu vi a glória de Deus. Mas por causa de vocês, porque eu sei que eu preciso estar aqui ainda, pregando o evangelho para vocês, eu preferi ficar, eu vou ficar por causa de vocês. Eu estou aqui ainda nesse corpo. Mas a minha vontade, se dependesse de mim, eu já estaria lá. Nem olhos viram o que eu vi. E ele falou, e lá no 3º céu eu vi coisas inefáveis, nas quais não é lícito ao homem referir, no versículo 4, né, ele fala isso. Disso eu vou me gloriar. Pensa bem, eu fui um escolhido de Deus para ter uma revelação dessa do céu. Então, quando a gente vê que Paulo escreve a respeito do arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, é algo de que ele teve uma visão maravilhosa de um arrebatamento que ele teve. Ele não sabia se tinha sido no corpo ou fora do corpo, e provavelmente ele devia estar sozinho, porque se ele tivesse com alguém, o corpo dele tivesse desaparecido dali, a pessoa ia falar assim, olha, você sumiu e depois voltou. Ou se o arrebatamento dele foi só em espírito, a pessoa ia falar assim, olha, você ficou ali como se fosse uma pessoa morta, né? E ele foi arrebatado em espírito e depois voltou. Mas ele devia estar sozinho, porque ele não sabia o que tinha acontecido com ele. Ele sabe que ele foi arrebatado até o 3º céu. Vocês lembram quando eu falei sobre escatologia? Que o 3º céu, também chamado de paraíso e também chamado de seio de Abraão. Então, ele foi arrebatado até um lugar que ele não sabe explicar de tão maravilhoso que era. E ele não tinha autorização para falar tudo que ele tinha visto lá. Por isso que ele fala, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso eu vou me gloriar. Porque eu duvido que qualquer um de vocês tenha tido a visão que eu tive. E se eu fizer isso, eu não estou sendo uma pessoa ignorante, ridícula. Não estou sendo um nécio. Porque eu vou estar dizendo a verdade. Mas sabe por que eu não falo isso? Para que ninguém fique olhando para mim como alguém superior. Veja em mim mais do que ouve. E para que eu não ficasse orgulhoso, vaidoso, com a grandeza das revelações que eu recebi, Deus me deu um espinho na carne. Ou seja, o espinho na carne de Paulo foi dado por Deus.
para que ele não se engrandecesse, para que ele não pecasse, não caísse na soberba de achar que o poder era dele, que tudo que ele fazia era porque ele tinha o poder. Não, esse espinho na carne de Paulo foi para que ele entendesse que o poder dele vinha de Deus. E aí sempre tinha um mensageiro de Satanás, que poderia ser um desses falsos apóstolos, que poderia ser um desses falsos irmãos, que poderia apontar para ele, mas você tem isso? Você não é o escolhido de Deus para pregar o evangelho aos gentios? Quantas vezes, meus queridos, nós recebemos esse tipo de acusação? Uma vez, quando eu sofri meu acidente, uma vizinha me falou assim, mas você prega o evangelho? Você não está aí? E por que Deus não te livrou? Meus queridos, muitas vezes Deus permite os espinhos da carne nas nossas vidas para nos ensinar alguma coisa. E Paulo entendeu isso. Aí vocês vão me perguntar, Délia, qual é o espinho na carne de Paulo? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia dá algumas diretrizes para que a gente possa entender, ou pelo menos a gente possa não afirmar, mas sugerir, né, o que seja o espinho na carne de Paulo. A Bíblia não fala, alguns dizem que era uma doença, uma epilepsia que Paulo tinha, outros dizem que o espinho na carne de Paulo era uma tentação de uma mulher que perseguia Paulo. Nada disso é comprovado na palavra de Deus, nada disso tem nenhuma base bíblica. O que talvez tenha um pouquinho de base bíblica é que esse espinho na carne pudesse ser uma enfermidade física. Por que eu estou falando isso? Ora, a gente vai ler alguns textos aqui, mas presta atenção. Paulo, quando ele teve o encontro dele com Jesus na estrada de Damasco, ele viu uma luz muito grande. E isso trouxe prejuízo à visão de Paulo. Ele ficou cego até que Ananias pudesse ir lá e orar por Paulo, que recuperou a visão. Mas será que ele recuperou totalmente aquela visão? Não estou aqui afirmando que o problema, que o espinho na carne de Paulo seja a visão, mas tem algumas coisas que indicam que ele tinha um problema com visão. Ora, uma pessoa que escreveu muito mais da metade do Novo Testamento, ele precisava enxergar. Mas as cartas de Paulo não eram escritas por ele. Ele tinha o que eles chamavam de amanuense. Era uma pessoa que Paulo ditava e escrevia. E depois aquela pessoa lia e Paulo assinava. Por isso que, por exemplo, quando ele terminou 1 Coríntios, olha como é que ele terminou aqui. No finalzinho de 1 Coríntios, no último capítulo, ele fala o seguinte, versículo 21. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Ou seja, ele não escreveu a carta, ele tinha uma pessoa que escrevia as cartas para ele, depois lia e ele assinava. No caso de 1 Coríntios, por exemplo, a saudação, ele fez todinha. O versículo 21 foi, então, escrito por Paulo. Em Gálatas é onde a gente tem talvez um entendimento melhor do que ele fala. Vamos ver Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14. E vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade física na carne vos foi uma tentação, contudo, vocês não revelaram desprezo, nem desgosto. Antes me receberam como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo, quando foi pregar na primeira viagem missionária dele, quando ele chegou na região da Galácia, ele falou o seguinte, eu fui pregar para vocês com uma enfermidade física, e vocês não me rejeitaram, porque vocês viram essa enfermidade em mim. E aí ele fala
no versículo 15. O que é feito, pois, da vossa exaltação? Ele estava ali falando que os Gálatas estavam se desviando também. Pois vos dou testemunho de que, se possível fosse, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. Dando a entender que essa enfermidade física, se nós podemos interpretar isso aqui de forma literal, era uma enfermidade visual, que poderia ter sido uma consequência daquele encontro com Jesus, daquele clarão que cegou Paulo. E ele encerra o livro de Gálatas falando, no versículo 11 do capítulo 6, último capítulo: vede com que grande letra vos escrevi de meu próprio punho. A carta aos Gálatas, em todas as cartas de Paulo, foi a única carta que ele escreveu com o próprio punho dele. Ele escreveu com letras grandes, dando a entender também que ele poderia estar tendo uma dificuldade visual. Bom, essa talvez seja a explicação mais aceita pelos estudiosos, que o espinho na carne de Paulo poderia ser essa deficiência visual que foi originada na sua conversão. Mas por que Deus não curou totalmente Paulo? Por que Deus não fez uma obra completa quando Ananias esteve lá? Por quê? E Paulo, ele mesmo explica o motivo. Ele pediu 3 vezes a Deus, isso devia incomodar a Paulo. Gente, presta atenção, Paulo era uma pessoa que passava, e os aventais de Paulo curava as pessoas. Bastava o avental de Paulo passar. Paulo ressuscitava mortos. Paralíticos eram curados. Tipo, por que você não cura você mesmo também? Isso incomodava Paulo porque ele era acusado constantemente. Você deve ter algum pecado. Aquelas coisas que os judeus falavam. Se a pessoa estava com problema na vista, com problema físico, a pessoa está em pecado. E jogava, então, a questão do pecado, a questão de que Deus não amava aquela pessoa, de que Deus não estava usando aquela pessoa, na conta da sua deficiência física. Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar. Pediu a primeira, Deus não tirou. Pediu a segunda, Deus não tirou. Pediu a terceira, Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza sua, para que você não se ensoberbecesse com a grandeza do poder que eu estou te dando. Para que você saiba que o poder que você tem não vem de você mesmo. E esse espinho na carne vai te acompanhar para o resto da vida. Era o cuidado de Deus pela vida de Paulo. Porque se Paulo tomasse a fama e o poder para ele, era a ruína dele, era a ruína do ministério dele. E o projeto de Deus para a vida de Paulo e para a igreja dos gentios também estaria frustrado. Então, por amor a Paulo, por amor ao ministério de Paulo, Deus então permitiu que essa enfermidade física acompanhasse Paulo. Eu não estou afirmando que tenha sido a questão da deficiência visual. É uma das coisas que eu vou perguntar a Paulo quando eu encontrar com ele lá. Qual era seu espinho na carne, Paulo? Mas tudo dá a entender de que Paulo tinha dificuldades para escrever. Ele precisava de alguém para escrever suas cartas. Normalmente ele assinava as cartas, para dar legitimidade, para dar autoridade, para dizer para aquela igreja, foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele assinou. Então, ele ditava, a pessoa escrevia, lia para ele confirmava tudo e assinava a carta. A única carta que ele escreveu no próprio punho com as letras grandes foi a carta aos Gálatas. Foi nessa mesma carta que ele falou assim: eu vos apresentei para pregar o evangelho com uma deficiência física e vocês me receberam como se vocês estivessem recebendo o próprio Senhor Jesus. Vocês não me rejeitaram por causa disso, vocês não me acusaram. Ora, se você é um mensageiro de Deus, por que você está aí com essa deficiência?
Isso foi uma tentação, né, na igreja dos Gálatas. Ele falou assim, eu sou testemunha que se pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos de vocês e me dariam. Então, eu tenho uma forte tendência a achar que o espinho na carne de Paulo era a sua visão deficiente. Mas ela estava ali com um propósito. O propósito de livrar Paulo da ruína e da queda, da soberba, da arrogância e da prepotência. Muitas vezes os espinhos na carne que nós temos, que às vezes temos que levar por toda a nossa vida, é o cuidado e o amor de Deus para que nós não venhamos a tropeçar e a cair pela soberba, pela ganância, pela cobiça, por qualquer outra coisa. Deus é Deus e Ele nos ama. E Paulo, ele recebe então essa palavra de Deus e ele diz, então eu sinto prazer nessa minha fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Meu irmão, quando você está fraco, é quando você vai para a oração, você vai para o joelho no chão, quando você se sente totalmente dependente do Senhor, é quando você mais busca ao Senhor. Quando nós temos a autossuficiência nas nossas mãos, quando nós confiamos que os nossos próprios braços podem resolver os nossos problemas, nós excluímos Deus das nossas vidas. Louve a Deus! Paulo, ele tinha esse entendimento de que ele tinha que louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo escreveu. Por isso temos que dar graças em todas as coisas. Está no deserto? Está com o espinho na carne? Dê graças a Deus e louve a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia tremendamente abençoado e uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus. Oremos. Paizinho querido, nós estamos entendendo, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós não sabemos quais os motivos, muitas vezes, das nossas lutas, dos nossos desertos, dos nossos espinhos na carne. Mas o Senhor tem um propósito de nos livrar de uma queda, de uma ruína. Por isso te damos graças, Pai. Nós não sabemos o motivo, não sabemos o porquê, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que em todas elas devemos dar graças ao Senhor. Que possamos, assim como o apóstolo Paulo, aprender a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Seja nas fraquezas, seja quando somos fortes, seja quando estamos sendo humilhados, seja quando estamos sendo honrados, seja na fome, seja na escassez ou seja na fartura, que nós possamos te dar graças e estar contente com toda e qualquer situação. Nós te louvamos e te bendizemos, meu Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.